Olá, boa tarde, meu irmão, minha irmã. Estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em Mateus, no capítulo 9, versículo 14 e 15. Vamos iniciar mais uma vez pedindo à Virgem Maria para que interceda por nós, para que nos auxilie a compreensão dessa palavra, para que essa palavra nos leve à conversão, para que ela nos traga mudanças, não seja apenas mais uma palavra, né, que a gente faça uma reflexão, mas que principalmente ela nos atinja naquilo que é necessário para que a gente mude e transforme nossa vida, o nosso caminho e nos voltemos novamente ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por esse tempo, vieram procurá-los os discípulos de João com essa pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa, é uma leitura conhecida por nós, feita durante o período de Quaresma, e o nosso entendimento é que Jesus, nesse momento, nos é tirado. Nós estamos vivenciando mais uma vez o tempo quaresmal. É importante que a gente primeiro faça essa compreensão, que a gente não simplesmente celebra, não simplesmente é uma participação, mas a gente vive. Desculpa. Mas a gente vive, a igreja vive com o próprio Cristo esse momento de retiro espiritual, esse momento em que a gente sabe que Cristo é martirizado, morto. Então, neste momento, nós vivenciamos, junto com a igreja, mais uma vez o tempo quaresmal, esse tempo de preparação para a imolação do Cordeiro, que é o próprio Cristo. Mas aqui, então, a pergunta que é feita a Jesus é por que os dele, aqueles que o seguem, não estão jejuando? E ele responde que enquanto o noivo estiver, não é necessário, mas quando ele lhes for tirado, será necessário o jejum. E esse tempo, então, é o tempo em que nós consideramos que o jejum é necessário. A igreja faz recomendação sobre isso, sobre o jejum, por exemplo, de carne nas sextas, nas quartas-feiras. Na verdade, essa abstinência das cestas, elas deveria ser sempre, E aí a gente poderia também fazer até uma opção pela caridade, pela piedade, por um ato nesse sentido, mas a abstinência, especialmente de carne ou dos animais que falam de sangue quente, por isso que nós comemos o peixe, ela deve ser feita, A igreja é um mandamento da igreja, jejuar. Então, é uma recomendação para todos os católicos. O que é importante nós observarmos no jejum é que ele não deve ser feito separado da oração. Sempre que nós vemos a palavra de Deus relacionando Jesus Cristo ao jejum, onde ele passou 40 dias sem comer, sem beber, mas ele estava em oração, se alimentando espiritualmente. Então, não nos basta cumprir o mandamento por cumprir, cumprir muitas vezes para mostrar para as pessoas que não estamos fazendo, porque o mal, muito maior é aquele que sai de nós, como a própria palavra fala, o mal é o que sai de nós, não o que entra. Então nós devemos cuidar de toda a nossa vida espiritual e, inclusive, quando fizermos as práticas religiosas, a façamos de modo a nos corrigir. Porque quando nós fazemos o jejum, nós estamos também fazendo uma correção do nosso espírito. Nós estamos fazendo com que a gente freie alguns dos nossos impulsos, porque aquele que não consegue deixar de comer um alimento, muito menos vai deixar de se levar pela luxúria, pela ambição, pela inveja. Então, todo o seu espírito fica desordenado. Então, o jejum, ele vem fazer com que a gente se volte a essa oração e a gente se torne pessoas mais ordenadas novamente. E com isso, a gente pode fazer com que exista uma correção em outros aspectos espirituais da nossa vida. Não só a questão da gula, não é só isso, mas é a gente perceber que o alimento, que é algo necessário para o nosso sustento,
que é necessário para que nos coloque de pé, para que a gente viva, obviamente, né? A gente precisa se alimentar corretamente. Mas quando nós freamos esse impulso que nós temos, que é o primeiro impulso praticamente, né, que é um impulso fisiológico até de comer, nós também conseguimos fazer com que a gente freie outras questões da nossa vida que nos leva à perdição, que nos leva à condenação. Então, o jejum, ele tem que ser aliado à oração, para que essa correção exista em nós. Um segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção em relação ao jejum é a questão da manifestação pública, né, do jejum. Muitas pessoas fazem questão de dizer que estão jejuando, né? Elas fazem questão mesmo, né? Às vezes ela vai numa casa, você pode colocar uma comida, tá na casa de um parente, coloca a sua comida da forma como você já planejou o seu dia de jejum e tal, e você se alimenta. Não é necessário que você se justifique. Ah, não vou comer isso porque eu estou em jejum nessa quaresma. Ah, não, essa quaresma eu não estou tomando café, eu não estou tomando refrigerante, não estou comendo doce. Enfim, você se absteve, né, de algum alimento, de repente a sua escolha. Então, isso não é necessário que seja dito publicamente. Isso é uma relação entre você e Deus, dentro da sua intimidade, daquilo que foi manifestado pelo Espírito a você, para que seja uma necessidade, que seja um caminho de correção e de ordenamento na sua vida espiritual. E um outro aspecto é que a gente, como a palavra diz, quando jejuardes, né, não, primeiro que não fale e também não fique com semblante como de sofrimento, né, como se aquilo que estivesse sendo tirado de você fosse o bem maior da sua vida, né, até porque é só um período, mas se perfume, né, traga no seu rosto a alegria. Por quê? Porque você está vencendo alguma limitação, porque você está resistindo a alguma tentação. Então, isso é motivo de salvação, de glória, de alegria e não de tristeza. Então, que esse jejum que deve ser feito e recomendado durante a quaresma, não só durante a quaresma, mas nesse momento especialmente é feito essas recomendações, que sejam feitas dessa maneira, aliadas à oração, aliadas à alegria de estar servindo ao Senhor, aliadas a um compromisso de conversão e não simplesmente a uma prática religiosa no sentido que você está só cumprindo porque todos os anos você faz, porque já é uma coisa de família, porque ele foi ensinado dessa maneira, mas que você perceba a importância de fazer um jejum como um meio de salvação para você, como meio de intimidade com o Senhor a partir da oração, como meio de se fortificar espiritualmente, inclusive para outros tantos pecados capitais que existam. Então, que a gente possa fazer esse jejum dessa maneira, com o coração contrito, com o coração voltado ao Senhor, buscando essa intimidade e pedindo especialmente ao Espírito Santo que mostre durante esse período de jejum, de combate às suas fraquezas, que o Espírito Santo lhe mostre a sua capacidade em servir o Senhor, a sua necessidade de servir ao Senhor e, mais que isso, aonde o Senhor quer que você vá, aonde o Senhor quer que você sirva, o que Ele quer que você faça dentro da nossa igreja, que há tanta necessidade e que há tantos caminhos de servir e nós ficamos muitas vezes limitados. Então, que esse período seja frutífero, que ele possa trazer a você, ao seu espírito, mais um momento de intimidade com o Senhor. Amém? Tenha um final de semana excelente, que a gente possa fazer novas reflexões durante essa quaresma, que a gente ainda que não tenha feito, que a gente possa se voltar ao Senhor, ver as nossas necessidades. Beijo e até a próxima.